participando do debate de hoje, deixando os vossos comentários relativamente ao tema de hoje, que é um tema pertinente e atual. No dia de hoje nós recebemos um convidado super especial, recebemos o engenheiro e político moçambicano Venâncio Mondlane. Atualmente, Venâncio Mondlane é deputado da Assembleia da República pelo partido Renamo. Vai nos ajudar a debater em torno do tema Cidade de Maputo, entre o esquecimento e a esperança por meio das eleições autárquicas de 2023. Para já, queria saudar o meu convidado especial. Doutor, saudações, seja bem-vindo ao programa Hora do Debate. Muito obrigado, Massano, pelo convite. Obrigado, Strong Life. Uma saudação especial também para você que está em casa. Espero que a gente consiga trazer alguma informação e alguma análise que possa acrescentar valor no entendimento da gestão da cidade de Maputo. Antes de avançarmos para o nosso tema, temos aqui o padre Filipe Couto, que está a acompanhar o nosso programa de hoje, e manda um abraço para o deputado Venâncio Mondlane. Sim. Olha, é uma pessoa muito querida. O padre Filipe Couto, ele foi reitor da UEM, é uma pessoa que, apesar da idade, continua muito vibrante intelectualmente, uma pessoa muito aberta, de espírito aberto, mente aberta. É uma pessoa que tem um carinho muito especial por ele. Padre, um forte abraço e estamos juntos. Obrigado, deputado Venâncio Mondlane, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Partilhem o nosso programa de hoje, deixem os vossos comentários na nossa página do Facebook, porque o debate de hoje será muito bom com o deputado Venâncio Mondlane. Doutor, o tema de hoje é a cidade de Maputo, entre o esquecimento e a esperança por meio das eleições autárquicas de 2023. Uma pergunta prévia. Como é que olha para a cidade de Maputo? O que seria a cidade de Maputo? Bem, bom, o que é a cidade de Maputo? Bom, nós temos que perceber a cidade, como é que ela surge, né? E vermos a evolução. Na verdade, aquilo que é a cidade de Maputo hoje, por volta do século XVI, ela não era propriamente uma cidade, era aquilo que chama-se de uma feitoria. Uma feitoria o quê? É um interposto comercial. Portanto, aquilo que é a cidade de Maputo hoje era apenas um ponto onde, digamos assim, os navegadores portugueses, na altura, faziam trocas comerciais com a população nativa por aqui. Então, dessa feitoria, ela por volta do século XIX, 1898, é quando se cria, ou se denomina, esta feitoria passa a cidade de Lourenço Marques. É nessa altura, quando ela é a cidade de Lourenço Marques, desenham-se os primeiros planos de crescimento da própria cidade. Ela inicialmente era muito confinada à parte da costa, não é? A parte digamos, do porto, e o primeiro plano da cidade de Maputo não ia mais do que a 25 de setembro. Portanto, tudo o resto era uma zona, digamos, não explorada. Esse plano, que era conhecido como Plano de Desenvolvimento Urbanístico de Lourenço Marques, do Plano Araújo, que era um militar, um engenheiro civil, mas ao serviço militar, ele desenha um plano que foi considerado durante muito tempo um dos 5 melhores planos urbanísticos do mundo. Então, e é por essa razão que a cidade de Maputo, durante quase um século, esteve como um destino privilegiado, digamos, nas rotas turísticas mundiais e até chegou a ganhar o nome especial que era Paris da África Austral. Portanto, é uma cidade com muitos atributos, tanto a nível da sua concessão, da forma como a cidade foi concebida, a forma como a cidade se desenvolveu, e depois ela mais tarde vai ganhando outro tipo de características. Uma delas foi a sua flora. Portanto, apesar de serem plantas que eram plantas não nativas, eram plantas exóticas, as famosas acácias, a acácia vermelha e a acácia amarela, não são plantas locais, foram plantas importadas a partir da América do Sul, mas essas plantas desenvolveram-se de uma maneira muito exuberante na cidade de Maputo e que chegaram a emprestar o nome à cidade. Portanto, a cidade foi conhecida como a cidade das acácias. Portanto, para além de ter um plano urbanístico, o desenho da cidade, ser um dos melhores do mundo, ela ganhou também uma das maiores floras urbanas do mundo. É por isso que era a cidade das acácias. Isto tudo, o que evoluiu até hoje?
hoje em dia, nós descaracterizamos totalmente a cidade de Maputo. Portanto, o plano Araújo, que era dos maiores, dos 5 maiores do mundo, já não é. De certeza devemos estar entre os 3, 4, 5 piores do mundo. E também a flora urbana, que era o nosso ex-libris, que era o nosso cartão postal, que era o passaporte da cidade de Maputo, hoje também está totalmente destruído. As árvores que estavam na cidade de Maputo estão totalmente destruídas. O viveiro municipal, onde se ia buscar as mudas para ir substituindo as plantas, também está destruído, feito de negócio. Portanto, a cidade de Maputo hoje, o que eu posso dizer, que ela converteu-se, na minha opinião, se antes era considerada Paris da África Austral ou Paris da SADC, hoje eu considero a cidade de Maputo Bangladesh da SADC. Obrigado, Dr. Venâncio Mondlane. Passaremos para um ponto que é o ponto dos programas quinquenais do município de Maputo. Há aqui uma questão. Enquanto isso, o realizador, Nazir, irá preparar os slides que o doutor preparou. Os planos quinquenais do atual governo do município foram alcançados os objetivos? Ou ainda, doutor? Mas essa é uma pergunta muito interessante. Espero que possam passar ali alguns programas. Porque, bom, o que nós temos... aí nós temos aqui acho que este é o programa de 2014, 2018. Eu esqueci os meus óculos, mas acho que dá para ver. 2014, 2018. Este é um programa de 5 anos. Mas também nós tivemos o programa, o chamado Programa de Desenvolvimento de Maputo, que é de 2019, 2023. E também eu espero que o realizador passe esses planos que eu estou aqui a dizer. Portanto, este é o primeiro plano. Tem um segundo que eu queria falar, que é de 2019, 2023. E também o programa quinquenal do governo, que eu também mandei aqui, que era de 2000. Portanto, aqui temos o Plano de Desenvolvimento de Maputo, que é o que está atualmente em curso, vai ter 2023. O slide a seguir vai mostrar o plano, digamos, nacional. Portanto, este é o programa quinquenal do governo. Por que eu passei estes 3 planos em simultâneo? Por uma razão simples. É gritante a maneira como nós desenhamos a nossa cidade, a maneira como nós fazemos os planos de desenvolvimento da cidade. Porque a autarcização, o processo de criação das autarquias, é um processo para criar maior autonomia das autarquias, para criar maior autonomia ao desenvolvimento local. Significa que, ao desenharmos os nossos planos de desenvolvimento, eles devem refletir as necessidades locais. Mas se formos a ver aqueles 3 planos que eu pus ali, vais encontrar uma espécie de um copy-paste. O que o governo municipal, por exemplo, esse plano atual, o Programa de Desenvolvimento do município atual, de 2019-2023, foram fazer uma cópia do programa quinquenal do governo de Moçambique. Portanto, foram buscar, até nos pilares de desenvolvimento, copiaram o programa nacional. Então, significa que não há uma visão clara de quais é que são as necessidades locais concretas que o município de Maputo tem. Só para dar-te um exemplo. O primeiro pilar do Programa de Desenvolvimento da cidade de Maputo, 2019-2023, é a Unidade Nacional, Paz e Reconciliação, que é justamente o objetivo central do Programa Quinquenal do Governo Central. Outra questão também, um dos pilares que nós temos no Programa de Desenvolvimento de Maputo é o desenvolvimento, digamos assim, as relações diplomáticas. Né? Mas a minha pergunta é, se é um programa de desenvolvimento local, por que nós temos que copiar os objetivos estratégicos e os pilares, os objetivos centrais do programa nacional? Não faz sentido. Por exemplo, simples, Mação, que eu vou, uma questão que eu queria colocar-te aqui. A questão da unidade nacional, o que é que efetivamente isso tem de concreto para a cidade de Maputo? Não estou a dizer que isso não seja importante a nível nacional. Isso é importante. Mas para um programa local, municipal, localizado, o que é que tem isso a ver em ser algo tão importante que se coloca como pilar número 1? Sabe, quando tu defines um objetivo, para eu saber a ordem que tu dás de importância aos seus objetivos, eu vejo o primeiro objetivo que tu defines. Então, quando tu defines o primeiro objetivo, eu sei que é o objetivo mais importante da sua vida. Então, o primeiro pilar é exatamente a unidade nacional.
Quer dizer, é a coisa mais importante para o desenvolvimento da cidade de Maputo? Claro que não é. Claro que não é. Portanto, há um copy-paste. Vai-se copiar os programas nacionais para se fazer os programas locais, que é um erro gravíssimo. Isso significa que não há uma visão clara do que a cidade de Maputo e o desenvolvimento local precisa. Logo, também, a outra ideia que surge é que estão a usar os mesmos consultores. Quer dizer, os consultores que fazem os programas do governo central são os mesmos que foram usados para fazer o programa de desenvolvimento do município de Maputo, que é gravíssimo. Isso significa que há falta de ideias, não há visão clara do que Maputo precisa, não há uma dedução com base nos problemas concretos encontrados no terreno. E até se calhar podemos ver no próximo slide, só agora vou entrar, considerando que esse é o programa que eles querem. O programa, por exemplo, quando define a unidade nacional, reconciliação, paz, como pilar número 1 do desenvolvimento da cidade de Maputo. Podemos ver aqui um pequeno slide a seguir, que nós vamos ver, por exemplo, em relação, ainda bem, aqui está uma coisa muito interessante. Esta aqui é uma notícia que fala sobre uma marcha do Fórum Mulher. Portanto, o Fórum Mulher solicitou, portanto, solicitou, foi justamente no primeiro ano. Uma coisa curiosa, no primeiro ano de tomada de posse do governo municipal do Enes Gomes, o Fórum Mulher solicitou, ou comunicou, porque não tem que solicitar, para fazer uma marcha em defesa dos direitos das mulheres, da violação contra as mulheres, violência doméstica, sexual, por aí fora. O próprio Conselho Municipal, que define como pilar número 1 do desenvolvimento a unidade nacional, a paz e a reconciliação, impediu a organização das mulheres de fazer uma marcha pacífica na cidade de Maputo em defesa dos direitos das mulheres e dos desfavorecidos. Então, onde é que está a aplicação dessa tal unidade nacional, paz e reconciliação? Há unidade nacional ou não, doutor? Claro que não há. Claro que não há. Eu fiz um programa, por acaso, quem quiser, já agora, se me permite, quem quiser pode ir à minha página. Eu fiz um programa específico que falei sobre a unidade nacional, de mais ou menos 1h30. Mas assim, em linhas muito gerais, Massam, hoje a unidade nacional que é dita é apenas uma camuflagem. É apenas mais ou menos aquilo que a sua colega estava a fazer aqui comigo quando eu cheguei. Estava a pôr uma pequena maquilhagem. Essa palavra de unidade nacional é uma maquilhagem. Não tem significado absolutamente nenhum. Porque a unidade nacional ela foi definida no primeiro congresso que a Frelimo teve nas Matas, o primeiro congresso em que Eduardo Mondlane foi eleito presidente da Frelimo. E ela foi definida como unidade, foi o tal chamado Congresso da Unidade. Foi o Congresso da Unidade por quê? Porque havia divisão de vários movimentos nacionalistas que tinham especificidades. Eram movimentos que tinham a base tribal, base regional, e aquele congresso foi exatamente para fazer agregar as várias diferenças no objetivo comum, que era a libertação nacional. Nessa altura, a unidade nacional tinha um sentido, tinha um objetivo concreto, que era um objetivo de unificação das várias frentes, das várias diferenças étnicas regionais, para um objetivo da libertação nacional. Hoje, quando se fala da unidade nacional, mas está a falar exatamente o quê? Não se define, eu desafio aqui em direto a esta intelectualidade seguidista e mercenária do regime, que me venha dizer quais são os fundamentos hoje da unidade nacional. Ninguém vai me dizer isso. Hoje a unidade nacional não tem absolutamente nenhum sustento ideológico nem doutrinário. Quer dizer, não se fala de unidade nacional, mas está oco. A unidade nacional significa o quê? Está oco. Não há absolutamente nada. Portanto, ela surgiu na década de 60, tinha objetivos concretos quando eu estava na luta armada, de lá para cá a unidade nacional perdeu-se por absoluto. Porque uma das pessoas que está a fazer estudos sobre a unidade nacional é o Carlton Cadeado. Ele próprio, apesar de ser um indivíduo do regime, ele reconhece claramente no artigo em que ele partilhou comigo, ele reconhece que, de fato, a unidade nacional que é tanto dita hoje, ela não tem sustento, ela não tem bases. Quer dizer, é uma palavra bonita de consenso, mas que não tem, é como se fosse uma estátua que não tem pedestal, a qualquer momento ela cai. Quais são os fundamentos da unidade nacional hoje? Não existem. Não existe. Não é por acaso que hoje alguns históricos ainda do Partido Frelimo aparecem
a fazer afirmações até certo ponto surpreendentes em relação à unidade nacional. Ouviste os pronunciamentos do NEIA, por exemplo. O NEIA, quando fala dos macuas, fala... Quer dizer, tu entendes que mesmo aqueles que estiveram na primeira linha, no Congresso da Frelimo, o primeiro Congresso, eles próprios hoje são os primeiros a fazerem pronunciamentos que até são mais, se me permitir o termo, de desunidade nacional do que unidade nacional. Significa que a unidade nacional hoje não tem fundamento ideológico, não tem fundamento doutrinário, não tem absolutamente... É uma coisa oca. Eles não conseguem sustentar isso. E é por isso mesmo que ser uma coisa oca, que não tem nenhum fundamento, não tem nenhum objetivos estratégicos, não tem nenhuma solidez, fala da unidade nacional, mas as ações que são tomadas são exatamente tribalistas. Olha bem para os históricos da Frelimo. Hoje em dia, são os maiores tribalistas que o país tem. Olha para os pronunciamentos que fez o Chipande em relação aos xanganas, em relação aos centros do centro. Tu notas, o tribalismo está entranhado neles. Por quê? Porque ao longo deste tempo todo, agora aproveito isto, há um artigo muito interessante do Luca Bussotti, o professor Luca Bussotti, que ele fala, por exemplo, da origem da marginalização dos macuas. Se tu fores a ver, ao longo dos cerca de 50 anos, até posso dizer 60 anos, a começar do primeiro Congresso da Frelimo, o eixo que sustentou politicamente, militarmente e de ponto de vista até ideológico a Frelimo foi um eixo sul e norte, entre os xanganas do sul e os macondes do norte. Esta foi a base, o eixo central que sustentou doutrinalmente, ideologicamente, politicamente e militarmente o partido de Frelimo ao longo desse tempo todo. E isto até refletiu-se na própria cultura. Se tu fores a ver, o nosso país tem uma diversidade de culturas. Quais são as culturas que foram assumidas do ponto de vista nacional como se fosse o cartão postal cultural de Moçambique? Se vais a ver, na Zona Sul, tens Macoael, Marrabenta, tens o Xigubo, que algumas tens, por exemplo, as timbilas de Zavala, que até passaram para patrimônio nacional e internacional imaterial. E depois tu atravessas o eixo, vais a Cabo Delgado, tens a cultura quê? Mapico, não é? Tens a cultura Maconde, tens a escultura Maconde, e tu andas um pouco à volta disto. Até do ponto de vista cultural, nós fomos condicionados culturalmente em função de um eixo político, de uma aliança política entre o Sul e o Norte em Moçambique. E é essa aliança que sempre dominou o cenário político cultural em Moçambique. Na questão da unidade nacional. Não é por acaso que o próprio Nihia rebela-se, o próprio Chipande também vem a falar disto. Porque nós nunca tivemos, efetivamente, em Moçambique uma unidade nacional. Nunca tivemos. E muito menos hoje. Doutor, ainda nesse ponto da consolidação da unidade nacional, da paz e também da reconciliação nacional, há aqui uma questão que surge. O que tem falhado para que a consolidação não seja visível? Bom, o que tem falhado é muito simples. Até se permitir, vamos passar mais um slide, já que agora estamos a falar da cidade de Maputo, mas eu respondo a sua pergunta. Vamos passar mais um slide. Para além do Fórum Mulher, que foi proibido de marchar em defesa dos mais desfavorecidos, tens aqui outro exemplo. Na época da pandemia, foi raptado um médico. Os médicos quiseram fazer uma marcha. E foram proibidos os médicos pelo município de Maputo de fazer a marcha em solidariedade com o médico que foi raptado. E alegavam que a proibição da marcha é porque era época da Covid-19. E está a dizer isso ao médico, é aquilo que se diz, tentar ensinar o Pai Nosso ao vigário. Mas logo a seguir, se me permitirem ver o slide a seguir, na mesma época, está aqui, foi autorizado o JM a fazer a marcha em saudação ao seu líder. Então é isto que está a escangalhar, se me permites o termo. É isto que está a escangalhar a unidade nacional. Está aqui um exemplo típico do que está a escangalhar a unidade nacional. Como é que nós vamos ter unidade nacional quando o país é gerido como se fosse uma loja?
Quando o país é gerido como se fosse uma barraca privada de um partido, a partidarização excessiva do Estado, quer dizer, você encontra na estrutura do Estado, do topo até a base, uma frelimização tóxica, perniciosa, como se fosse um baigão perante as baratas. Quer dizer, é incrível. Este é o primeiro ponto que nós temos neste país. Uma excessiva perniciosa e, até certo ponto, uma pandemia que nós temos neste país é a partidarização do Estado, a frelimização excessiva do aparelho do Estado. A começar por aí, tu não vais ter um dado nacional. É por isso que tu tiveste um ofício de uma entidade governamental a instruir para que as bolsas de estudo se fossem dado privilégios aos filhos dos antigos combatentes. É um governo que escreve um ofício desse. Quer dizer, é preciso uma coragem. Sabe, eu admiro bastante. Sabe, às vezes eu costumo perguntar assim, dê-me um pouco da vossa coragem, porque a coragem que este partido tem de fazer as coisas mais bizarras, mais absurdas, estar à vontade, é uma coragem quase que de um psicopata. Quer dizer, é incrível como que um governo pode fazer um ofício dessa natureza. Quer dizer, dividir o país, os jovens deste país, entre os filhos dos antigos combatentes e os filhos dos não combatentes. Dividir uma nação dessa maneira. Uma nação jovem ser dividida assim. Uma gestão municipal, que há uma marcha de médicos, uma classe nobre no país, proíbe os médicos de marchar, mas deixa a OJM frelimizar as nossas ruas, intoxicar com o seu baigão partidário as ruas da cidade de Maputo. Quer dizer, isto aqui é incrível. Então, este é um dos pontos. Portanto, excessiva partidarização do aparelho do Estado. E uma coisa engraçada é que não é porque não surgiram propostas. Uma coisa engraçada. O Partido Renamo, a nível da Assembleia da República, já apresentou uma proposta de uma lei da despartidarização do Estado. O MDM apresentou uma proposta de apartidarização do Estado, que tudo converge em tornar o Estado um Estado apartidário, um Estado republicano, um Estado mais virado para o interesse público, imparcial. Mas tudo isso eles negaram, não querem que isto aconteça. Hoje em dia, por exemplo, você não vai ter um dado nacional sem consolidação, por exemplo, do processo da descentralização. Se você não descentraliza o poder, você não vai ter um dado nacional. Porque a descentralização do poder, afinal, o que é? É tu valorizares aquilo que os locais querem e aquilo que os locais querem. Atenção, duas coisas. Aquilo que os locais querem e aquele que os locais querem. É o processo da descentralização, o espírito, a filosofia é essa. Mas todo o processo da descentralização, da maneira como está sendo conduzida, é uma descentralização centralizada. Quer dizer, o próprio governo vai reforçando os instrumentos de centralidade, de controle central do Estado e do local, a partir de instrumentos, até certo ponto, antiéticos. Por exemplo, esta questão do secretário de Estado é outra coisa aberrante, é uma aberração. Portanto, é por isso que eu não vou dizer aqui o nome. Há um intelectual que estuda muito essas coisas de descentralização. Uma das vezes eu encontrei, ele sabe, eu falando disso, ele vai saber de quem estou a falar. Eu encontrei ele no corredor da Assembleia da República. Eu disse, olha, como é que vai a tua pesquisa sobre descentralização? Ele disse uma coisa, olha, Venâncio, eu vou continuar a fazer a pesquisa, porque matérias científicas, por aí fora, formalmente tenho que fazer. Mas eu digo-te aqui de forma aberta e clara, a descentralização em Moçambique, o principal inimigo é o Partido Frelimo. Por quê? Porque o Partido Frelimo é dominado por pessoas que ainda estão infestadas da mentalidade monopartidária. Quer dizer, o Estado, quando foi formado em 1975, aquela mentalidade, né, até posso dizer, aquela psicopatia monopartidária, ainda os domina até hoje. Então, eles hoje estão a gerir um Estado multipartidário, estão a gerir um Estado supostamente de direito democrático, um Estado multicultural, mas a mentalidade de quem está a gerir o Estado é monopartidário. É uma mentalidade, até certo ponto, monárquica. Eles não querem, nem estão preparados para isso.
É a mente deles que não aceita a descentralização, que não aceita que o poder possa sair do centro para o local. É por isso mesmo que eu não compreendo, íamos chegar nisso. O próprio Conselho Municipal da cidade de Maputo estava a ver um relatório, por exemplo, estava a ver o plano de atividades para 2023. Este é o último ano. Estava a ver o último programa, o último plano de atividades do Conselho Municipal, do Conselho Autárquico da cidade de Maputo, agora é autárquico. Estava a tentar compreender o que foi feito ao longo desses anos e o que não foi feito. Uma das coisas que eles colocam lá, dizem que vão fazer tudo para impulsionar a consolidação, a transferência de competências de nível central para o nível local. Então, já existe uma lei que determinou isso em 2006, que dizia claramente que as competências, por exemplo, da educação básica e da saúde básica, deviam sair do governo central para os municípios. Passam 17 anos, não querem, fazem tudo por tudo para não largar a educação, para não largar a saúde. Por quê? Porque a saúde e a educação são as áreas onde, sobretudo a educação, são as áreas onde tem um exército enorme de pessoas que são usadas justamente para o processo da manipulação eleitoral. São os professores, os enfermeiros, os técnicos de saúde. Então, este exército, ao invés de ser gerido, um Estado ser gerido de uma forma racional, republicana, continuam a gerir o Estado de forma partidária. É por isso que não querem transferir as competências da educação e da saúde para os municípios. E o município de Maputo, que devia ser um dos municípios vibrantes a reivindicar isto, digamos, a pleitar contra isso, a lutar pela transferência de competências, está impávido e sereno, satisfeito com 17 anos de violação da lei do governo central. Portanto, estou aqui a falar de exemplos claros por que razão é que nós não temos unidade nacional em Moçambique. Nós não temos como ter unidade nacional. Como é que vamos ter unidade nacional em Moçambique hoje, quando nós temos um presidente da República, porque ele é maconde, ele vai fazendo a macondização do Estado. Tu vais ver, olha bem para o Estado, olha para o CIS, olha para as Forças Armadas, olha para as áreas chaves do país como a educação. Tu vais ver que é uma tendência da macondização do próprio Estado. É por isso mesmo que ele mantém até hoje a ministra da Educação, quando essa ministra não só devia ser demitida, como também devia ser detida. A ministra da Educação já devia estar atrás das grades. Quer dizer, o que ela está a fazer é que às vezes as pessoas não entendem isto, não é? Tem que se mandar mais um ar-condicionado. Vamos ver. Aquela senhora que ajudou a Strong Life com aquele primeiro ar-condicionado, acho que eles estão a precisar do segundo. A não ser que fizeram mais gestão deste e depois ela variou. Mas tudo bem, isso são brincadeiras. A ministra da Educação, por exemplo, o que ela está a fazer e deixar fazer com a educação em Moçambique não é uma questão de um mero erro administrativo, pedagógico, como estão a tentar fazer compreender. E até vão pressionar alguma dessas editoras para assumir a responsabilidade por ela. Nada disto. O que ela está a fazer, eu considero um crime contra uma geração inteira. Nós não estamos a ter ideia do que nós estamos a fazer com essa juventude atual e com as próximas gerações. Estes erros são cometidos nestes livros. Eu digo de forma clara, estes são um crime de lesa pátria. Nós estamos a desvirtuar, nós estamos a adulterar toda uma geração. Estamos a prejudicar toda uma geração. E estamos a demonstrar também que não temos absolutamente nenhuma visão com a educação em Moçambique. Que não há interesse absolutamente nenhum de tomar a educação como um setor chave e sério. Eles tomam a educação como se fosse uma brincadeira. A mesma brincadeira que quiser fazem numa barraca aí com os copos uns com os outros. Fazem com a educação a mesma coisa. Quer dizer, não estão a tomar a educação como um assunto sério. Vou dar um exemplo, Marcelo. Na Alemanha, houve 2 ministros da defesa que se demitiram. Uma das demissões que eu gostei é porque alguém aventou a hipótese que o ministro da defesa alemão tinha feito uma cópia, um plágio do seu trabalho de tese de licenciatura. Só pelo fato de alguém escrever isso no jornal, o ministro demitiu-se.
Agora, aqui, temos uma ministra a escangalhar a educação, a prejudicar toda uma geração, a cometer um crime para o futuro, um crime, até pode ser um crime contra a humanidade. Mas está impávida e serena, pura e simplesmente porque encaixa-se muito bem na teoria da macondização do Estado, do próprio Presidente da República. Porque também, não só, porque ela própria também é casada com um antigo combatente. Olha aquela divisão que se foi feita dos antigos combatentes. A sociedade moçambicana, a juventude moçambicana, pela Frelimo, está dividida entre os filhos de antigos combatentes e os não filhos. Portanto, há uma tribo que chama-se a tribo Frelimo e há uma tribo que é a tribo Povo. E a tribo Povo está constantemente humilhada, subjugada, cuspida e pisada pela tribo Frelimo. É assim como eles dividem o país. Portanto, não há unidade nacional, não há perspectivas de educação, não há valorização da cultura. O país está a resvalar cada vez mais para o precipício. Estão a enterrar o país em todos os aspectos. Quer dizer, estão a levar o país para um ponto que eu não sei exatamente qual é que é o objetivo. Talvez eles sejam masoquistas. Sabe o que é um masoquista? Não. Um sadomasoquista. O sadomasoquista é aquele que tem prazer em fazer sofrer o outro. Então, se calhar, seja um governo sadomasoquista, quer dizer, com o prazer deles, o objetivo deles é fazer sofrer o povo até o extremo. Quer dizer, às vezes chego a pensar que a psicopatia que atingiu este governo chega ao ponto de estarem a preparar um plano de genocídio da tribo Povo. Provavelmente haja isso. Porque não consigo compreender como é que querem gerir um país com estes atropelos tão gritantes. Essas formas de gerir o país parece que estão a gerir uma barraca ali da esquina, ou a sua loja da sua sogra, da sua nora ou da vizinha. E não tem noção dos danos que estão a causar ao país. Sabes? Mas sabe, só para nós termos uma ideia, quando eu estava a falar aqui da descentralização e dizer que passam 17 anos que não querem passar as responsabilidades, as competências da educação básica e da saúde básica para os municípios. Estamos a dizer, por outras palavras, que estamos a atrasar 17 anos o desenvolvimento local na educação e na saúde. Se você para um país inteiro, atrasar um país 17 anos, olha, nem os anos da luta armada, quantos é que foram? A luta de libertação. Foram 10. Em 10 anos de luta armada, luta de libertação nacional, foram 10 anos que levaram à independência, a uma transformação social, política, constitucional. Então, há mais tempo que eles se dedicaram a destruir o país do que a libertar. Quer dizer, o investimento de tempo e energia que eles estão a fazer na destruição suplanta o tempo que eles levaram para libertar o país. Doutor, há aqui um outro ponto que é do Maputo Seguro, onde encontramos a questão do sistema de videovigilância. Sim. Doutor, qual era o objetivo real do grupo que introduziu esse sistema? O que é que em algum momento falhou? Não, quer dizer, falhou tudo. Portanto, Maputo Seguro, agora estamos a entrar já no segundo capítulo, né? Portanto, você presta atenção, nós já falamos do primeiro capítulo daquilo que vamos fazer a análise da cidade de Maputo, foi a questão dos programas quinquenais, por aí fora, falamos da unidade nacional. Agora vamos falar um bocadinho de algumas promessas eleitorais. Uma das promessas eleitorais foi feita por este governo municipal, foi exatamente o projeto Maputo Seguro. O projeto Maputo Seguro, basicamente, o que é? É uma central que ia ser montada, ainda está aí uma imagem interessante, uma central que ia ser montada de um sistema integrado de videovigilância. Portanto, um sistema de videovigilância integrado também com a vigilância comunitária, a tal chamada polícia comunitária, por aí fora. Portanto, tudo isto integrado de forma tecnológica para controlar exatamente os riscos de crimes ao nível da cidade de Maputo. Esse é que era o projeto Maputo Seguro em termos muito gerais. O que é que aconteceu? Onde é que está a videovigilância na cidade de Maputo? Zero! Não há nada! Não há nada! Onde é que está o sistema integrado com a tal polícia comunitária? Também nada! Quer dizer,
termo bonito que utilizaram, mais uma vez. Eu até já digo mais. Algumas pessoas costumam dizer que lançou-se areia nos olhos do povo. Não, isso nem foi lançar areia. Isso foi lançar sal no olho do povo. É gritante a maneira como pensam que este povo é burro. Deixa-me dizer assim. Quer dizer, este governo chegou ao ponto de julgar que o povo moçambicano tem déficit de inteligência. Quer dizer, vir falar de Maputo seguro, uma ideia tão bem concebida como esta, toda ela brilhante, não sei o quê, não se fez absolutamente nada. Nem na videovigilância, nem na central para o policiamento comunitário, não se fez nada. E este é o último ano, não se fez absolutamente nada. Pelo contrário. E também estava, em relação ao Maputo seguro, também a iluminação das ruas da cidade de Maputo, que era para aumentar a segurança. Onde é que estão? Os poucos postes que existem estão a ser destruídos. Alguns dos postes, não só para o município, mas também para alguns jovens. Alguns jovens, aquilo que o próprio Samora Machel dizia, que existem pessoas que conduzem estado excessivo de embriaguez e consumo de drogas, que o único produto que nos dão são postes partidos na cidade de Maputo. Existe também essa categoria também. Hoje em dia, o consumo de drogas e de álcool na cidade de Maputo atingiu um nível preocupante, quase que babilônico. Mas, ok, tirando isso, ainda falando agora dos aspectos ligados ao Maputo seguro, não existe absolutamente nada. Pelo contrário, a cidade de Maputo hoje está mais insegura do que nos últimos 20 anos. Hoje a cidade de Maputo é o centro preferencial para os raptos, para os sequestros. E mais grave ainda, Massango, é que os cativeiros onde as pessoas ficam sequestradas, estão justamente na banda do limite da cidade de Maputo, onde nós temos o quartel-general das maiores forças de defesa e segurança, onde nós temos o quartel-general do CIS, do Comando-Geral da Polícia, do CERNIC, de todos os tribunais, da PGR. Tudo isso está aqui na cidade de Maputo. Mas é exatamente na cidade de Maputo onde temos maior insegurança, onde temos maior número de raptos, temos maior número de sequestros, temos maior número de assassinatos. Hoje a cidade de Maputo, isto virou, sei lá, uma Colômbia, ou pior do que isso. E onde é que está a videovigilância que devia neste momento ser usada exatamente para investigação do crime, para evitar o crime? E ainda mais grave, o caso mais espetacular que eu já vi em relação aos raptos e sequestros, só para nós vermos a gravidade do assunto, foi exatamente um indivíduo que é vizinho do comandante-geral da polícia ser raptado na porta ao lado da casa do comandante-geral da polícia. Quer dizer, os bandidos chegaram ao ponto de gozar tanto, estar tão à vontade, que em casa do comandante-geral da polícia raptaram o vizinho dele ali ao lado. Chegamos ao ponto do empresário, Carlos Camurdino, amigo pessoal do presidente da República, ser raptado, pagar uma parte, ser liberto. Será que o resto pagas quando você estiver liberto? Não conseguiu pagar. Queriam lhe raptar a segunda vez, fugiu do país. Quando fugiu, entregou os negócios dele ao empregado. O empregado ficou lá a fingir como se fosse o novo dono. Os raptores, será que é mentira? O verdadeiro dono é aquele que fugiu, que nós queríamos lhe raptar pela segunda vez. Foram raptar o empregado. Exigiram resgate e a empresa fechou. E o homem está fugitivo, está em Portugal, agora foi investir cerca de 50 milhões de euros em Portugal. Amigo pessoal do presidente da República. Quer dizer, isto é o quê? O país está sequestrado. Doutor. O Estado está sequestrado. O Estado está raptado, está totalmente raptado. O crime organizado raptou o país. Raptou a cidade de Maputo também. Doutor, o crime dos raptos na cidade de Maputo não para. Quem lucra? Quem manda nesse negócio? É claro que quem manda nesse negócio está mais do que claro. Quem manda nesse negócio são altas figuras das Forças de Defesa e Segurança. Não há outra forma. Quem que pode mandar? Quando os raptores raptam de forma espetaculosa. Quer dizer, eles agora não é só raptar e ficar à vontade, até fazer espetáculo. Aquilo é como se fosse um espetáculo musical que às vezes existe aí aos sábados,
as pessoas vão ver alguém a dançar. Eles fazem dança, coreografia de raptos. Quer dizer, raptam de uma maneira tão impávida e serena. Parece que as novas autoridades são os raptores. E os bandidos somos nós. Quer dizer, a vítima hoje é que virou o infrator. A autoridade oficial do país hoje é o raptor. Os raptores hoje é que são a verdadeira autoridade de Moçambique. Então, a forma como os raptos são feitos, os sequestros são feitos, e depois não se encontram em nenhum momento os mandantes. Os mandantes, quem são os autores morais desses raptos? Estes nunca são encontrados. E, então, isto significa que as forças de defesa e segurança, as altas patentes das forças de defesa e segurança, é que estão diretamente ligadas aos raptos e aos sequestros. E ainda digo mais, esses raptos e sequestros, há quem aventa a hipótese, e eu até certo ponto dou um pouco de razão, é uma nova forma de financiamento do Partido Frelimo. É a forma mais fácil de ter dinheiro, porque se você vai negociar com as pessoas vão pedir algo em troca. Ah, não, nós, para darmos dinheiro para a campanha, precisamos também de ter isenção de direitos, precisamos dessa licença, precisamos daquilo. Agora, quando você rapta, não há nada em troca, é só raptar, levou o dinheiro e foi. É por isso que o partido se gaba de ser muito bem financiado. Provavelmente, parte do dinheiro do financiamento vem dos raptos. E não só. Também podemos ver, os grandes investimentos são feitos fora do país. Há um estudo que foi feito, esteve disponível na net, de entidades de Moçambique, moçambicanos, que têm grandes propriedades no Dubai. E no Dubai, nas cidades mais caras de Dubai, não é uma cidadezinha periférica. E estão lá identificados mais de 30 moçambicanos. E alguns dos moçambicanos com menos de 35 anos. Vêem lá os nomes, é só ver o estudo. Esse dinheiro que andam a comprar mansões em Dubai, que até alguns milionários que andam no mundo, não é de qualquer maneira que tem em Palmas de Marai, que tem uma mansão. Agora, qual é esse moçambicano que tem mansões em Dubai? Os nomes são conhecidos, estão nos estudos. É ir ver, para ver se conseguem justificar esse dinheiro ou não. Obrigado, doutor Venâncio Mungama. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Continue participando no nosso debate de hoje, deixando os vossos comentários relativamente ao tema de hoje. Temos aqui a mensagem do Hélio Armando, que diz o seguinte: esse é o VM7, o gênio da política moçambicana. Entrega meu cota. Temos aqui uma outra mensagem do pastor Ademir Stoi, que acompanha o nosso programa diretamente de Gana. Diz o seguinte: o poder absoluto trouxe a corrupção absoluta. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Para já, iremos sofrer um breve intervalo. Voltaremos no piscar de olho. James MK, a voz. Listen, Escutem, God is so marvelous. Deus é tão maravilhoso. He sent so many professors before he arrived to Jesus. Ele enviou tantos professores antes de chegar a Jesus. And those professors was explaining everything. E estes professores estavam a explicar tudo. Before even Jesus arrived, Antes de Jesus chegar, Abraham spoke, Abraão falou, Moses came. Moisés veio. I'm telling you, Eu vos digo, because I'm explaining to you a practical things. porque estou a explicar coisas práticas. Don't only go looking for prayer.
Não só vá à procura de oração. You come to me to look for prayer, I'll make you sit. I say, listen, they pray like this. Você vem procurar oração, eu vou te fazer sentar e direi, escute, ora-se desta forma. Pastor, I want you to pray. No, come, need to teach you how to pray. Pastor, eu preciso que ore por mim. Não, venha, eu irei ensinar-te como orar. Why? Por quê? Because the day will not be there. Who's going to Porque pray for you? no dia em que eu não estiver lá, quem irá orar por si? Who's going to teach your children how to pray? Quem vai ensinar aos seus filhos como orar? You go to school, Você vai à escola, professor, teacher, só me dá a resposta. Não quero ver o que está escrito. Dá a sua resposta. just give me the answer. I don't want to see how you solve, just give me the answer. Doesn't work. Não funciona. And then after that, you say, this pastor or this prophet, nothing. Because it's you, your problem. You are the problem. E depois você diz, este professor, este pastor não tem nada, mas você é o problema. Are you ready for you to come to sit and learn? Estás pronto para vir sentar e aprender? Tempo de luz. Pastor James MK. Universidade UTV oferece cursos de ensino à distância com cobertura nacional através da sua plataforma online para os cursos de Licenciatura em Direito e Licenciatura em Gestão de Empresas e Liderança. Unitiva, a nossa escola ao serviço do povo. Mais internet, música, filmes, novelas e mais conversas. Mais ligados, divertidos e unidos. Queres mais? A TV Cabo tem mais para ti com Triple Play, Net mais TV mais voz e o melhor serviço ao cliente, tecnologia IPTV e serviço Vive Mais. Liga já e fica ligado a quem te dá tudo. TV Cabo, juntos somos mais. Se você precisa de material de qualidade, porta, arro, guarnições, instalações, janelas, rodapés e decks, somos a Brasmose, a maior empresa que usa material de madeira com amor e muita mestria. Aqui você tem o que a sua casa necessita. Visite-nos que não te vais arrepender. Estamos localizados na Avenida do Trabalho, número 1779. Ou contacte-nos pelos números. Estamos de volta com o programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Então, muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo e a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Temos aqui várias mensagens de alguns blogueiros do nosso país. Temos aqui a mensagem do Azarias, Hora da Verdade. Temos aqui uma outra mensagem do Kelvin Mídia, entre outras mensagens. Continue acompanhando o nosso programa 2, partilhando o nosso programa 2, porque temos um convidado super especial, que é Venâncio Mongano, que está nos ajudar a debater em torno de um tema pertinente e atual. Doutor, voltamos agora com um outro ponto do nosso debate, que é a venda informal, emprego, juventude, economia. Como é que avalia a venda informal? Como é que olha para o emprego? Também como é que olha para a nossa juventude? Bom, este é um dos temas mais, digamos assim, sensíveis da gestão da cidade de Maputo. É um dos temas mais sensíveis. Por quê? Porque, curiosamente, na cidade de Maputo, eu por acaso fui fazer uma análise sobre os dados estatísticos da cidade de Maputo a partir daquilo que é chamado do inquérito dos orçamentos familiares. Portanto, o último inquérito que foi feito pelo Instituto Nacional de Estatística dá-nos uns dados. Aí está.
portanto, está aí a capa do inquérito, dá-nos alguns dados muito interessantes. E um dos dados interessantes, vamos ver, por exemplo, na próxima tabela, não vou aqui vos cansar muito com isso, é que procurou-se dizer, a partir das estatísticas oficiais da cidade de Maputo, de que o desemprego na cidade de Maputo era à volta de 10, 15%. Mas, para quem vai analisar com detalhes... Temos um vídeo, sim. Sim. Temos um vídeo que mostra exatamente... Aí está. Por exemplo, olha para isto. Olha para isto. Isto aqui demonstra a forma como o município de Maputo lida com o setor informal. Não é? Esta é a forma de lidar com o setor informal. Violência bruta, a brutalidade com que se lida com um setor tão importante como o setor informal. A economia urbana da cidade de Maputo, ela 60, 70%, ela é feita a partir do setor informal. A nossa economia informal, eu vi um artigo do professor João Mosca, por acaso muito interessante, que ele falava da massa monetária que gira mesmo em Moçambique. O Banco de Moçambique só consegue controlar 40% da massa monetária cada em Moçambique. 60% da massa monetária do dinheiro que nós temos em Moçambique está no informal, não é controlado oficialmente. Então, significa que esta brutalidade... Olha, aqui está, por exemplo, um exemplo. O uso da força bruta, da polícia canina, das forças de intervenção rápida para lidar com o setor informal. A única resposta que este regime, este município encontrou para lidar com o setor informal foi este. Mas digo-te uma coisa, o setor informal em Moçambique é o único escape. Por acaso, uma coisa engraçada é que o próprio governo não entende que a estabilidade do próprio governo, a estabilidade deste Estado é devido ao setor informal. Porque o Estado não consegue albergar, não consegue ter, digamos, capacidade de geração de emprego, de rendimento para a sua própria população. E a população utiliza meios alternativos de sobrevivência. Significa que a própria população é um instrumento de estabilidade do Estado. Porque se estes não estivessem no setor informal, eles formariam um grande exército, digamos que era extremamente perigoso até para a tranquilidade e a ordem pública. Portanto, esta é que não se pensa nisso. Só para termos uma ideia, não quero cansar-vos muito com números, mas a investigação que eu fiz, a partir dos dados do Instituto Nacional de Estatística, na cidade de Maputo nós temos 200 mil jovens no desemprego. Nós temos 200 mil jovens no desemprego na cidade de Maputo. Olha para isto. Isto aqui é uma revelação clara disso. Esta é uma imagem que se tornou viral nas redes sociais. Que havia um estabelecimento de restauração que abriu, não sei se eram 10 vagas, uma coisa assim parecida, mas foram concorrer milhares de estudantes. E parte dos estudantes estão aqui a reivindicar a formação superior. Alguns estão aqui têm licenciatura. Alguns têm mestrado. E foram concorrer aos milhares para serem empregados de balcão, para serem garçons, para servirem nas mesas. Essa é que é a realidade que nós temos neste país. Então, a forma como nós abordamos o setor informal, apenas com violência, com brutalidade, isto mostra, mais uma vez, aquilo que eu estava a dizer, que alguns podem dizer que o Venâncio está a exagerar. Quando eu dizia que há uma tribo Frelimo, uma tribo povo, e a tribo Frelimo procura genocídio da tribo povo. Aqui está um exemplo disso. Quer dizer, como é que você vai usar força bruta para lidar com um assunto destes? 200 mil jovens desempregados em Moçambique. Como é que tu lidas com isto? O exército unificado em Moçambique, da Renamo e da Frelimo, são 15 mil homens. Significa que você tem, só de desempregados na cidade de Maputo, quase que 15 vezes mais que todo o exército unificado. Imagina se estes 200 mil jovens pegassem em katanas e começassem a marchar e dissessem que queremos derrubar o governo. Derrubavam! É um número perigosíssimo. É uma bomba atômica ou uma bomba relógio. É um barril de pólvora. Dizem que às vezes são um pouco dramático. Não é bomba atômica, mas é um barril de pólvora que este Estado tem. Em ter que gerir 200 mil desempregados. Como é que lida com isso? Desemprego sim, na cidade de Maputo. Sim, as soluções que nós temos para a questão do desemprego. Primeiro, é preciso
saber como lidar com o setor informal. Essa é a básica. Por quê? Porque como o Estado não consegue criar postos de trabalho, não consegue dar incentivos ao setor privado para aumentar a base da oferta do emprego, é preciso aproveitar a iniciativa dos próprios jovens. Muitas das vezes, nós quando falamos do emprego, nós estamos a falar sempre do empregador que tem que abrir uma vaga e que os jovens vão lá para ter espaço. E eu penso que a solução não pode ser por aí. A solução é usar as iniciativas juvenis e potenciá-las. Por exemplo, uma das formas de potenciar isso o que é? O município, por exemplo, da cidade de Maputo, tem um fundo específico, chama-se FIL. É um fundo de iniciativas locais. Esse FIL tem que ser usado de uma maneira justa e transparente. É que não há transparência no uso desses fundos. São fundos que existem justamente para financiar iniciativas empreendedoras locais. Então, é preciso incentivar essas iniciativas. É preciso que o próprio município tercialize alguns serviços. Há serviços do município que podem ser tercializados para os jovens que não têm emprego. Por exemplo, um exemplo muito simples que eu vou dar. O município de Maputo não consegue, por exemplo, fazer neste momento, digamos assim, a dragagem do Vale do Inflene. O Vale do Inflene é digamos assim, é um celeiro da cidade de Maputo. O Vale do Inflene bem explorado, bem trabalhado, bem financiado e planificado, e alimentar de hortícolas e produtos de primeira necessidade toda a cidade de Maputo e ainda abastecer outras províncias. Então, está ali uma base em que nós podemos começar. Por exemplo, para fazer a dragagem do Vale do Inflene, convidar os jovens em pequenas associações e pequenas empresas que podem receber como concessão o trabalho, por exemplo, da dragagem do Vale do Inflene. Por que não se faz isso? O Vale do Inflene anda ali todo assoreado. A produção é extremamente baixa, está a baixar ano após ano. Por exemplo, é um exemplo. Terciarizar. Mas para tal também é importante nós percebermos uma coisa. Se nós vamos criar pequenas empresas, microempresas de jovens, é preciso que haja incentivos para o primeiro investimento. E isso o município pode fazê-lo, usando de forma inteligente, transparente, o chamado FIL, que é abrir linhas de financiamento, que é para as pequenas microempresas dos jovens que vão fazer trabalhos, serviços prestados pelo município, o próprio município financiar aquilo que chama-se o capital de giro, portanto, o primeiro investimento para o arranque das microempresas. Isso, podemos fazer isso. O município pode abrir um microbanco, justamente um banco de investimento. Um microbanco de investimento para o empreendedorismo. Um banco de investimento para as iniciativas juvenis. Há vários jovens que querem abrir oficinas, querem abrir alfatarias, querem abrir casas de moda. Há muitas iniciativas. Olha, os jovens são muito criativos. Agora, o que precisam é que haja, digamos, fontes de financiamento, incentivos para que as iniciativas dos jovens possam prosperar. Eu sou a favor de que nós temos que incentivar a iniciativa do jovem. Não criar um emprego, chamar o jovem e dizer que vem aqui se empregar. Não. Os jovens moçambicanos, os jovens de Maputo são criativos. São criativos e têm potencial de fazer grandes coisas. O que é importante é financiar essas iniciativas e dar oportunidade dentro dos serviços públicos do município. Aí vamos reduzir muito o emprego, vamos reduzir muito o desemprego. Passamos agora para um outro ponto, que é reorganizar o sistema de transportes urbanos. E há aqui uma questão, doutor, como é que analisa o problema dos transportes na cidade de Maputo? O município, o município, em algum momento, teve alguns planos de termos um metrô elétrico, eletrônico. Como é que olha para isso, Ilustre? Não, quer dizer, esse foi um dos maiores desaires, um dos maiores escândalos de gestão e uma das maiores evidências do vazio cerebral. Vazio de ideias, vazio de ideias. Quer dizer, nós nunca tivemos, nós temos aqui, por exemplo, esta imagem para mostrar como é que se pensou várias vezes ideias fantasmagóricas, quer dizer, fantasias mentais, fantasias cerebrais. Isto aqui que estão a ver agora chama-se BRT.
o BRT, Bus Rapid Transit, é um sistema em que se criam faixas exclusivas nas estradas onde circulam autocarros que levam grandes quantidades de pessoas. Este foi um dos projetos que houve aqui, inclusivamente pediu-se financiamento para esse projeto e que o município, neste projeto, o município até chegou a perder uma causa em tribunal. Que nem vale a pena eu entrar muito em detalhes sobre isso, mas um projeto mal concebido, mal pensado, mas esta era uma das alternativas que era o BRT. Podemos pôr um outro slide para vermos as coisas que foram pensadas também. Se o realizador for um bocadinho mais rápido, nós também tivemos aqui o que nós temos. Bom, aqui é o Fultran, mas esta é a última fase. Eu queria mostrar um pouco antes. Esta é a última fase. Se puxássemos um pouco antes desta imagem, nós temos o projeto do AGT, não é? Temos o projeto do metrô. Portanto, aqui nós temos o projeto do BRT, não é? A imagem a seguir, pode passar a imagem a seguir. Passou a próxima imagem? Está bem, ok, não interessa. Enquanto ele vai passando as imagens, não vamos falar. Portanto, houve o projeto do BRT, foi um fracasso. Depois, em 2017, a Manuela Ribeiro, que era vice-ministra dos Transportes, veio com a ideia do AGT. Depois, em 2013, ainda no município de Maputo, o antigo, digamos, edil da cidade de Maputo, David Simango, havia falado de que até o fim do mandato dele ia introduzir o metro de superfície. Então, tudo isto foi um escândalo, tudo isto nunca deu certo. Agora nós ficamos com dois projetos. É falado apenas de um. Dois projetos pendentes. Um deles é aquela última imagem que estava a ser mostrada aqui do Fultran, que os tais digamos, veículos suspensos, que se diziam que iam ocupar cerca de 1 metro quadrado, equivalente a um poste, não sei quantos. Que antes as obras iam começar em setembro de 2021, depois já não era em setembro de 2021, iam começar até 2022, já terminou. Agora estamos a ir ao fim deste mandato, de certeza que não há de acontecer absolutamente nada. O outro projeto é o chamado de BRT, como tinha explicado, que é um projeto das faixas únicas de rodagem para autocarros de grande capacidade. E esse agora dizem que vai ser em 2026 e 2027. Quer dizer, fora do mandato. 2026 e 2027. Tá. Todos os projetos. O projeto... está aqui, ainda aqui está. Por acaso é um senhor que eu tenho muito respeito por ele. Coitado, ele está metido no meio de falcões, está metido no meio das feras, no meio de víboras, então acaba também, em certa medida, também se arrastando um pouco com o gangsterismo desta gente. Mas aqui está um exemplo. O BRT é um dos projetos que está agora prometido para 2026, 2027. Portanto, todo um conjunto de promessas, todo um conjunto de projetos mal concebidos para a nossa realidade. Ainda havia uma coisa que eu queria mostrar aí, que era o transporte intermodal, né? Que vem os aviões e tal, não sei o quê. Isso também vem em todos os programas de desenvolvimento da cidade de Maputo. Mas aqui tem o Fultran, por exemplo. Podemos ver a próxima. Também, aqui temos o... Também, bem. Então temos o transporte intermodal, temos o BRT, temos o metro, temos o AGT, temos o Fultran. Quer dizer, há um conjunto de projetos que foram feitos e de promessas que foram dadas. Todas elas concebidas fora do contexto de Maputo, fora do contexto da cidade de Maputo. E nunca deu certo. Portanto, é uma das áreas que é o maior escândalo de má gestão, é o maior escândalo da falta de visão de como é que se gera um município. Portanto, é uma vergonha, de fato. Como forma de gerir o nosso tempo, vamos passar para um outro ponto, que é ambiente, saneamento e saúde. Há aqui uma questão que nós encontramos. Saneamento básico nos bairros, quando chove, as casas ficam debaixo da água, velas entupidas e mais. Quais seriam as soluções, doutor? Sim, muito bem. Olha, em relação à questão do saneamento, eu vou dar aqui um dado muito interessante. Talvez muita pouca gente sabe disso. Nós, quando temos a maior parte das estradas, sobretudo na cidade de Cimento, depois vamos falar um pouco das zonas periurbanas, que isso é outro assunto. Na cidade de Cimento, a maior parte dos, digamos assim, das enxurradas que nós temos, como aquela, por exemplo, que acontece na Baixa da Cidade, ciclicamente,
a que acontece, por exemplo, na zona do Fajardo, na zona da Malanga. Boa parte, até 40% daquela água podia não existir. A grande questão que nós temos neste país é que não só não construímos infraestruturas públicas, mas mesmo as poucas que nós as construímos, nós não temos a capacidade de as manter. A maior parte das cidades, se fores ver, Massango, presta atenção na cidade de Maputo. Na estrada, veja onde começa o passeio. Vais ver umas aberturas que existem ao longo da estrada, são sarjetas. Aquelas sarjetas foram feitas justamente que é para quê? Que é para, digamos, o encaixe da quantidade de água que cai nas estradas. E aquelas sarjetas normalmente estão ligadas a uma coisa que chama-se poço de limpeza. O poço de limpeza pode chegar a ter quase 4 metros para baixo. É que esses poços de limpeza é que depois estão ligados a um sistema de drenagem que anda de uma forma não visível, que ninguém vê, até a drenagem principal, que devia ser essa drenagem que nós temos ao nível da Avenida de Lourdes Mutola, e que tinha que ir dar no Vale do Infulene. Do Vale do Infulene há 2 bacias enormes, que chamam-se bacias de oxidação. São as bacias onde entra toda a água, ela depois fica algum tempinho e depois é que ela é canalizada para o mar. É assim como o escoamento e a drenagem geral da cidade de Maputo foi concebida na década de 80 pelos holandeses. Isto, o que está a acontecer? Por que esta água não é canalizada desta maneira? Porque as sarjetas, elas estão entupidas com plásticos, com sujeira, com lixo, com muita coisa. E não é feita a manutenção das sarjetas, não é feita a manutenção dos chamados poços de limpeza. É por isso que a drenagem principal, que é, muita gente chama a drenagem, né? A drenagem principal, que está na Avenida Lourdes Mutola, né? Não, desculpa, Joaquim Chissano, Lourdes Mutola é outra lá. Não, ela não funciona porque nem sequer consegue encaixar esta água. Se for a ver na baixa da cidade, normalmente quando há inundação, aí está aqui esta que é chamada drenagem principal da cidade de Maputo. Veja o estado em que está. Este é que é o grande problema que nós temos. É que ainda as poucas infraestruturas que nós temos, nelas próprias nem sequer são mantidas. Está a ver a imundície que está aqui? Não? A drenagem principal da cidade de Maputo, neste estado aqui, como é que nós vamos ter escoamento das águas? É impossível. E essa drenagem que vocês estão a ver aqui é a que leva a água para o Vale do Infulene. Do Vale do Infulene, onde existem 2 bacias, chamam-se bacias hidrográficas. São as bacias que devem levar toda a água da cidade de Maputo. Tanto a água das chuvas, como aquilo que chama das águas residuais. As águas residuais são usadas nas casas de banho, por aí fora. Que devem ser canalizadas para as bacias de oxidação, que tem um processo natural em que os resíduos são desfeitos e depois a água entra para o mar praticamente quase que filtrada. Esse processo como é que são? Como é que são as bacias de oxidação? Como é que são as bacias de oxidação no Infulene? Não há manutenção. Como é que são a drenagem principal da cidade de Maputo? Não há manutenção. Como é que são as sarjetas na cidade de Maputo? Não há manutenção. Quer dizer, é verdade que precisamos de novas infraestruturas, mas as poucas infraestruturas que nós temos de drenagem e de saneamento não são mantidas. Porque nós nem temos capacidade de manter isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. Daquilo que é as águas negras, águas residuais, usadas nas casas de banho, para as cidades maiores. Praticamente, a drenagem que nós temos não chega a canalizar nem 5% dessa água. A única região da cidade de Maputo, atenção a este dado, presta atenção, você que está em casa, presta atenção a este dado. As únicas casas na cidade de Maputo que estão ligadas à drenagem principal com as águas que vêm das casas de banho, isto é, as águas negras que vêm da casa de banho, é apenas a cidade de Cimento, é o Camfumo. Algumas casas do Camfumo. A zona da Pulana é que está ligada para mandar as águas para a drenagem, aquela drenagem principal. As outras casas nas zonas suburbanas não estão ligadas à drenagem principal, coisa nenhuma. Então, o que acontece é que mesmo essas poucas casas do Camfumo, distrito urbano número 1, em que estão ligadas à drenagem principal da cidade de Maputo, apesar de serem poucas,
mas mesmo assim não funcionam. Por quê? Porque aquelas drenagens, agora estou aqui a falar, que alguns dizem, o Venâncio gosta de forma falar bem rápida. bem rápida. Para se usar aquelas drenagens, há aquilo que chama-se as bombas elevatórias. Porque a água, quando vem, é preciso elevar a água para atingir o mesmo nível onde está a drenagem. Então, na zona da Polana, do Hotel Polana, tem uma bomba elevatória. Na zona da UM também tem uma bomba elevatória. Diga-me o que aconteceu com essas bombas elevatórias. Estão queimadas! Não funciona nada aqui nesse país. É um escândalo. A maneira de gerir o país, como eu disse, como se fosse uma barraquinha da vovozinha lá em casa. É assim como estás a gerir o município. Estão queimadas as bombas elevatórias. Então, a drenagem principal não consegue canalizar. É por isso que todos os prédios da cidade de Maputo, quando enchem as fossas sépticas, o que a gente faz? Temos que contratar ou os serviços de água e saneamento do município para virem com aqueles tanques cisternas para puxar as fossas. Nas zonas suburbanas, toda a gente tem fossas sépticas e tem que ir contratar, de tempos em tempos, carros cisternas para ir fazer a limpeza das fossas. Não funciona nada. Numa cidade como deve ser, ninguém deveria contratar carros para limpar fossas nas suas casas. As águas das fossas deviam estar ligadas à drenagem principal. Não funciona. Quer dizer, o grande problema desse país é que herdamos uma cidade. E aquilo que herdamos, não só não sabemos tratar, como destruímos o pouco que temos. Olha, essa cidade, para além daquilo que nós herdamos, do ponto de vista estrutural, do tempo colonial, o que tu tens nessa cidade? Tu não tens obras nenhumas, não tens infraestruturas nenhumas, não tens gestão nenhuma da cidade. É por isso que tens este escândalo. Ainda mais, se me permitires, mas eu sei que estamos para passar do tempo. Se me permitires, ainda dizer isto. O grande problema que nós temos com essa questão da SAD é que nunca houve planos nenhuns de expansão da cidade de Maputo. E a expansão que foi acontecer na cidade de Maputo foi por iniciativa individual das pessoas. As pessoas começaram a sair do centro da cidade, construindo as suas próprias casas, mas de maneira desordenada, porque o próprio município nunca assumiu a responsabilidade de fazer a expansão da cidade, de fazer a urbanização das zonas suburbanas. Nunca fez isso. Então, logicamente, que essas casas crescem, nascem num contexto em que não há drenagens, não há iluminação, não há segurança, não há urbanismo. É uma desordem total. O próprio município é o principal promotor da desordem, do caótico e da Babilônia urbanística da cidade de Maputo. Doutor, para fechar em 30 segundos, o deputado Venâncio Mondlane irá concorrer para presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo? Olha lá, Massango, nós não tínhamos combinado esse tipo de perguntas, pá. Isso não estava combinado, né? Bom, neste momento eu noto que há um movimento muito interessante nas redes sociais de pessoas que acham que eu devia concorrer. Mas, como tu sabes, a concorrência para as autárquicas, neste momento é feita por via de listas, não é? E neste momento eu pertenço ao partido Renamo. Então, o partido Renamo ainda não definiu quais são os candidatos para os municípios. Mas eu claramente estou aberto, caso o partido Renamo decida, e acho por bem, ou seja, a cabeça de lista para a cidade de Maputo, pode contar comigo. Doutor, tem uma expectativa de concorrer? Eu estou aberto. Não, tem uma expectativa de ganhar? Não, eu estou aberto para concorrer por uma razão muito simples. É que sobre a cidade de Maputo eu tenho várias ideias, não são ideias bem escritas, bem concebidas, desde 2013. Eu até orgulho-me hoje, boa parte daquilo que foi o manifesto que eu desenhei em 2013, hoje eu vi muitas ideias que foram desenhadas por mim no plano de desenvolvimento da cidade de Maputo. Para terminar, doutor, portanto, há expectativa de ganhar? Há expectativa? Claro que sim. Quer dizer, não há expectativa, sempre ganhei, mesmo em 2013 eu ganhei. Eu ganhei, quer dizer, eu não estou a ver, não, se quiser eu tenho claramente... Para fechar, em 30 segundos... Eu tenho clareza em relação a isso e eu estou à espera, o Partido Frelimo, manda-me qualquer concorrente, qualquer candidato e aproveito de dizer aqui, se o meu partido me escolher para essas eleições, então aproveito já endereçar um convite para o cabeça de lista da Frelimo e dos outros partidos, para irmos para um debate a sério de 2 horas, a discutirmos o que a cidade de Maputo precisa. Quais são as perspectivas, os projetos, a visão, a gestão e melhoramento
da cidade de Maputo. Aproveita agora fazer esse desafio aberto ao Partido Frelimo e a todo qualquer outro partido para que o vosso cabeça de lista esteja comigo num debate a sério sobre isso. Pode ser aqui no debate? Pode ser aqui, eu estou disponível para isso. Obrigado, deputado Venâncio Mulhano. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV, TVK. A todos que acompanharam o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook. Eu sou Theo Filósofo e mestre José Maçã, autor das obras A Mente de Deus, Enciclopédia do Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Deus abençoe. Ok.